Revisão Biologia Enem. Olá, você que está conosco, professor Cornélio, Enem na área Ciências da Natureza, Biologia. Você é o nosso convidado especialíssimo para pegar algumas dicas importantes em relação a essa prova tão maravilhosa, tão bem elaborada, que é a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Muito importante lembrarmos que essa prova ela é bem contextualizada, ela é uma prova interdisciplinar e também, claro, multidisciplinar, transdisciplinar e assim por diante. Uma dica muito importante quando você pega um item, o Enem não chama questão de questão, chama de item, mas pode chamar de questão? Pode. Quando você pega um item, esse item sempre é composto, primeiro, por um tema gerador. Esse tema gerador pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, pode ser um texto, e aí existe um comando. Esse comando ele nunca pode apresentar uma informação nova, que não foi dada no texto gerador. Tá? E este comando vai indicar sempre que você precisa usar o texto gerador. Tem alguns alunos que preferem ir direto para o comando e voltar para o texto gerador. Tem alunos que preferem ler o texto gerador e aí ir para o comando. O que não pode se deixar de fazer é deixar de ler o comando. Tá? E não pode se deixar de ler o texto gerador. A ordem não interessa muito. Em algumas disciplinas, eu costumo indicar que o aluno leia primeiro o comando. E aí ele volte para o texto gerador e aí vai para as alternativas que nós temos. Os distratores, aquelas que estão erradas, e o gabarito, aquela que está certa. Sempre com lógica. Essa é a construção de uma questão, de um item do Enem, ok? É importante lembrar que nós estamos há anos sem questões novas. Então, no banco de questões não vão existir questões de Covid, porque não tem questões novas há mais de 5 anos. Tá? Nós, de um modo geral, temos muitas questões voltadas a recursos tecnológicos de energia, portanto, análise de material genético, ligados à saúde e também a meio ambiente. São os três grandes itens que são recorrentes. E eu selecionei aqui alguns itens e selecionei alguns tópicos que eu acho de extrema relevância. Acompanhe conosco. Vamos lá. Então nós temos aqui o primeiro item que nós vamos destacar, soro e vacina. Embora nós não vamos ter questões do Enem que falem sobre Covid, soro e vacina é um tema bastante recorrente. Então lembrar que soro é um processo de imunização passivo, enquanto a vacina é um processo ativo. O que significa isso? No soro se recebe o anticorpo, tá? O anticorpo pronto. Então se recebe o anticorpo. Enquanto na vacina se produz o anticorpo. Tá? Produz o anticorpo por quê? Na vacina se recebe um antígeno, você recebe uma parte de um vírus, recebe um vírus atenuado, um vírus enfraquecido, uma proteína de um vírus ou de uma bactéria. Você recebe o corpo estranho. Teu corpo é estimulado a produzir o anticorpo. Isso gera memória. Quando você tiver um contato uma segunda vez, mesmo antígeno, você vai responder de forma muito mais rápida. O anticorpo, portanto, produzido, fez com que o nosso corpo gastasse energia, por isso que é ativo. A imunização passiva, ela é usada para tratamento, diferente da vacina, que é ativo, que é usado para prevenção. Então, ativa, por exemplo, a pessoa foi mordida por uma cobra. Não existe tempo hábil dela produzir o anticorpo. Então, ela recebe um anticorpo produzido por um outro organismo, geralmente o cavalo. Para o cavalo, o processo da produção, ele foi ativo. Aí se extrai o sangue desse animal, tira esse anticorpo, devolve o sangue do animal e aí você tem um anticorpo pronto. Não vai gerar memória para o tratamento, ele dura pouco tempo. Ele vai inativar o antígeno e acabou. Ok? Então vamos analisar aqui. Nós temos aqui, portanto, um item bem interessante que diz assim. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões que ocorrem alta incidência de febre amarela. Então ela vai viajar, um lugar que tem muita febre amarela. O que ela vai ter que tomar? Ela vai ter que tomar uma vacina, porque ela não está doente. E febre amarela é uma virose transmitida pelo hemogogo, sabetes e, na cidade, o Aedes aegypti. De picada de cobra,
peçonhenta. Essa pessoa vai ter que fazer o quê? Receber um soro para tratar. Não tem vacina para picada de cobra. Tá? E leptospirose. Opa, se a pessoa tiver leptospirose, ela tem uma bactéria. Ela tem um vibrião, né? O leptospira. Então essa pessoa precisa de antibiótico. E quer evitar ou tratar os problemas de saúde relacionados a essa ocorrência, deve-se seguir determinadas orientações. Então aqui nós temos o texto gerador, qual eu falei. Aqui nós temos o comando. Ó. Observem que esse comando ele nunca pode trazer uma informação nova. Diz assim, ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou com medida de tratamento. Então observe que se você tivesse lido só isso e não tivesse lido o que está em cima, você teria dificuldade em responder. Então você pode ler o comando antes? Pode, mas tem que voltar para o texto gerador. E aí vamos ver agora o distrator e gabarito. Ó. O antibiótico contra o vírus da febre amarela. Não usa antibiótico para vírus. A vacina contra o vírus da febre amarela, sim. O soro antiofídico caso seja picado por uma cobra, sim. E antibiótico caso a pessoa tenha contato com o leptospira, ok. Soro contra vírus da febre amarela? Não, é vacina. Antibiótico ou soro contra vírus? Não, é vacina. Soro antiofídico e antibiótico contra a leptospira? Não, é antibiótico. Portanto, a nossa alternativa é a letra B. Tá? Então, é uma questão tranquila, você não teria dificuldades e muito, muito, muito interessante. Olha como a gente aprende com uma questão dessas. Segundo tópico que eu quero ressaltar, bastante recorrente, eutrofização. O que é eutrofizar? O eu significa verdadeiro, trofos vem de comida. Literalmente é jogar muito nutriente na água, especialmente doce. Tá? Então, por exemplo, derivados de nitrogênio, derivados de fósforo são lançados na água. Um exemplo, esgoto. Outro exemplo, adubo. Tá? Um adubo decorrente de uma plantação de trigo, por exemplo, de soja, mas especialmente de arroz. Tá? Cai na água, as algas fazem festa. Só que essas algas são aeróbicas. Então elas tiram o oxigênio da água. Se elas tiram o oxigênio da água que dissolvido já é pouco, quem que morre? Quem precisa do oxigênio. Então morrem peixes, moluscos, anelídeos e assim por diante. Tá? Então, na verdade, isso leva ao desenvolvimento, com a morte desses animais, de quem? De seres anaeróbicos, que não usam oxigênio, mas que liberam, por exemplo, entre outras coisas, o gás metano. Daí dá aquele fedor de coisa podre. Então pode ser que o nitrogênio, o potássio, seja um resultante de esgoto, de fertilizantes. Isso gera um excesso de comida na água e gera aquele rio com cara de podre. Isso é eutrofização. Fique atento, um tema bastante recorrente. E pode cair desta maneira no Enem. Um agricultor, buscando o aumento da produtividade de sua lavoura, utilizou o adubo NPK. Então, nitrogênio, o fósforo e o potássio. Com alto teor de sais minerais. A irrigação desta lavoura é feita por canais que são desviados de um rio próximo dela. Aí vem a nheca, literalmente. Algum tempo depois, notou-se uma grande mortalidade de peixes no rio que abastece os canais devido à contaminação das águas pelo excesso de adubo usado pelo agricultor. Então agora você já sabe que está falando de eutrofização. Imagina que eu não li o texto, não tinha lido o texto. Eu vou ler só o comando. Que processo biológico pode ter sido provocado na água do rio pelo uso do NPK? Eu, como biólogo, saberia. Mas você não é biólogo. Então você teria que ler o texto gerador. O que aconteceu? O cara pegou a água do rio, desviou, colocou, irrigou a lavoura e devolveu essa água para o rio com grande adubo. Opa, isso é o quê? Eutrofização. Então vamos lá. Não é lixiviar, lixiviar é lavar. É quando tem o quê? Erosão. Acidificou? Não, não é acidificar.
É um aquecimento decorrente de sais, não sei se é uma piada, né? É uma denitrificação, ou seja, é quando o nitrogênio livre é devolvido para o ar, não tem nada a ver. É uma eutrofização ocasionada pelo aumento de fósforo e nitrogênio dissolvidos na água, que resulta na proliferação de fitoplâncton. Então a nossa alternativa é a letra C. Observe como é interessante nós termos esse conhecimento, gente, isso é para a vida, o Enem te ensina para a vida. Tá? Então fique atento aí. Outro fenômeno bastante recorrente no Enem, efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, acentuado pela ação antrópica, ou seja, a ação do homem, mas é um fenômeno natural. Então vamos lá. O efeito estufa. Nós temos o normal o seguinte, o Sol vai lançar raios ultravioletas sobre a Terra. Tá? O Sol atinge a Terra e esses gases, esses raios refletem na forma de infravermelho. E promovem o aquecimento. Isso é normal. O que acontece? Quando o homem produz muito gás carbônico, muito metano, muito CO, pode gerar uma capa desses gases. Lembrando que o mais comum é o CO2, mas o mais perigoso é o metano. E acontece o que com essa capa? O raio ultravioleta incide, ele bate sobre a Terra e vai voltar. Só que ele não consegue ultrapassar essa capa. Então ele bate e volta, 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 bate e volta e gera o quê? Um aquecimento. E esse aquecimento está associado ao aumento do degelo da calota polar, a influência na mudança do perfil das plantas, que podem passar de plantas C4 sendo favorecidas em detrimento da C3. Por exemplo, a cana-de-açúcar pode ser favorecida em detrimento da soja. Tá? Pode gerar um processo que enzimas sejam influenciadas na sua função, pode afetar na reprodução de vários organismos, por exemplo, anfíbios e assim por diante. Répteis. Tá? Vamos lá. Um outro fenômeno recorrente nas provas do Enem. Chuva ácida. Pode falar assim, Cornélio, mas a chuva normalmente não é ácida? Sim. Então guarde isso. Chuvas são ácidas. O que acontece com a ação antrópica é uma acidificação excessiva. Então vamos analisar aqui. Ó. Por exemplo, como que vai surgir essa chuva ácida? Então a poluição pode liberar os chamados derivados de NOx, SOx. Por exemplo, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, reagindo com a água, podem formar o ácido sulfúrico, o ácido nítrico. Tá? Isso, obviamente, gera um processo de acidose. Aonde? Na água. Então, obviamente que pode influenciar. Por quê? Porque altera o pH. Uma água mais ácida, obviamente, pode acontecer uma dificuldade no processo, né, de sobrevida de animais, de algas, etc. Além, claro, de poder detonar monumentos que são derivados de carbonato de cálcio, poder matar plantas, né? Então, pessoal, mas da onde que vem esse SO2 e esse NO2? Especialmente da queima de combustíveis fósseis. Por isso que há uma necessidade urgente de substituição da nossa matriz energética. Ela tem que ser reduzida na questão da dependência de combustíveis fósseis e depender de outra forma de combustível menos agressivo. Aí entraria o hidrogênio verde, por exemplo. Ok? Então temos algo bem substancial. Vamos ver agora outro tipo de conteúdo que é bem característico na tua prova do Enem. DNA e RNA. Ou seja, aqui nós temos algo sobre material genético. Então nós temos aqui um tema que está ligado, né, à parte de tecnologia. Então não somente pensando em teste de DNA, etc. Mas vamos lá. O DNA e o RNA, eles têm bases, na verdade eles são formados assim. Ó. Você tem aqui um fosfato, uma pentose e nós temos aqui uma base nitrogenada. Então esse PO4- é o fosfato, aqui nós temos uma pentose, que pode ser uma ribose se for um RNA e uma desoxirribose se for um DNA. E aqui nós temos uma base nitrogenada.
Então a primeira diferença aqui, a pentose do DNA é a desoxirribose e do RNA é a ribose. Segunda diferença interessante é quanto às bases. As bases púricas, se nós pensarmos no DNA e no RNA. E as bases pirimídicas. Então, púricas são a guanina e a adenina. As pirimídicas, elas são a citosina, a timina e a uracila. No RNA, nós vamos ter guanina, adenina, citosina e uracila, ou uracil. No DNA, nós vamos ter guanina, citosina, adenina e timina, a base timina. Se você olha para esse esquema, você vê que o RNA ele é uma fita simples, enquanto o DNA é uma dupla fita. As ligações que nós temos entre as bases, adenina com timina é dupla, citosina com guanina é tripla, ligações de hidrogênio. As ligações entre os nucleotídeos, entre um nucleotídeo e outro, aqui, é uma ligação chamada fosfodiéster. Ok? Fosfodiéster. Então, alguns aspectos interessantes. Nós vamos ter também algo bem substancial, que é um dos dogmas centrais da biologia. O DNA ele tem uma capacidade de fazer cópias dele mesmo, e nós falamos que ele tem a capacidade de fazer uma duplicação, e essa duplicação ela é semi-conservativa. Semi-conservativa. Então, por exemplo, você tem no DNA algo assim, adenina, timina, citosina, guanina. Então fica aqui timina, adenina, guanina e citosina, certo? Então aqui tripla ligação, aqui dupla, aqui dupla. O DNA se abre e vamos formar aqui, A, T, C, G. Aqui T, A, G, C. Aí vão entrar bases diferentes aqui, Nós vamos ter aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, né? Vou colocar embaixo aqui e vou colocar aqui, né? Então aqui ficaria T, aqui A, aqui G e aqui C. Aqui A, aqui T, aqui C, aqui G. Se observar, esta fila aqui veio da fita mãe. Esta veio da fita mãe. Essa e essa são fitas novas. Se eu pegar essas duas fitas, elas são rigorosamente iguais. Então por isso que é duplicação semi-conservativa. O DNA consegue ter essa replicação ou duplicação semi-conservativa. O DNA consegue formar RNA. Uma célula eucariota, isso acontece no núcleo. Isso a gente chama de transcrição. O que é a transcrição? É pegar o DNA e formar RNA. Ok? E existe capacidade de ter transcrição reversa, que acontece a formação de RNA para DNA. Por exemplo, o vírus HIV. Ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa que possibilita isso. Existe também a possibilidade de replicação do RNA, que acontece, por exemplo, em vírus, usando a maquinaria de uma célula. Agora, os diferentes RNAs formando proteína, isso acontece no citoplasma de uma célula eucariota, chama-se de tradução ou síntese proteica. Temos mais uma coisa muito comum, muito relevante, que vale muito a pena você ficar atento aqui. Outra coisa que eu acho legal você ficar atento, pensando em Enem, é trabalhar aqui com a filogenética. Quando a gente fala em filogenética, a gente fala em critérios evolutivos aplicados à classificação, né, dos diferentes seres vivos. A filogenética considera critérios evolutivos. O pai da filogenética é o seu Henning, né? E, na verdade, o Henning propôs o cladograma, né, que mostra a relação diferente entre os seres vivos, diferente em relação ao que Linneu, que propôs uma análise morfológica, né? E não uma análise evolutiva. A classificação do Linneu, ela sempre é chamada de uma classificação artificial, porque ela não considera características filogenéticas, evolutivas, só morfológicas, semelhança morfológica. A classificação de Henning, ela é filogenética, ela é natural, ela considera critérios evolutivos. Então olhem só aqui, quando a gente pega uma árvore dessas, um cladograma, a gente vê que daqui para cá,
nós temos a diversidade sendo avaliada. Eu tenho a diversidade, eu tenho o A, eu tenho o B e eu tenho o C. Esses terminais representam espécies. E aqui eu tenho uma linha do tempo. Todo mundo que está aqui no topo, está na mesma linha, significa que existe hoje, não tem nenhum extinto. Se tivesse, por exemplo, um aqui, ó, um D, ele está abaixo do hoje, então ele estaria extinto. Então, olha só, eu tenho aqui uma raiz, eu tenho o primeiro nó. Aqui aconteceu a primeira cladogênese, é uma especiação chamada alopátrica. Então, uma especiação alopátrica. Tá? Enquanto que a anagênese, que é uma especiação simpátrica, ela vai ocorrendo ao longo da linha do tempo. Tá? Primeira cladogênese, diversificou. Aí formou a espécie C. Segunda cladogênese, a gente vai observar que aconteceu aqui. Diversificou, formou o B e o A. É muito importante perguntar quem que é mais parente de quem? O A do B, o B do A ou o B do C? Gente, então a dica é bem simples. Você sempre vai procurar na linha do tempo a última diversificação, a última cladogênese. Então a gente vai procurar a linha do tempo, está aqui. Ó, aqui diversificou aqui, para formar o C. Aqui diversificou mais recente. Então a última cladogênese ocorreu aqui. Certo? Então, na verdade, o A e o B se diversificaram mais recentemente. Eles são muito mais parentes, o A do B e o B do A, tá? Do que o B com o C. Certo? Essa avaliação era de suma importância. Fique atento, isso pode aparecer na sua prova. Aqui nós vamos ter, por exemplo, ó, aqui nós temos uma briófita. Tá? Então, quem que é mais aparentado com quem? Pela análise que eu dei aqui. Aqui nós vamos ter a linha do tempo e a diversidade. Todo mundo que está aqui existe hoje. Então aqui nós temos uma raiz, tá? Nós temos aqui o primeiro nó, diversificou. Então tudo que está aqui abaixo é comum a briófita, gimno, anjo e pteridófita. Agora a característica 1 não tem briófita, mas tem pteridófita, tá? Tem gimno e tem anjo. Então o que a gente podia colocar aqui? Podia colocar os vasos condutores. A característica 2, ó, não tem pteridófita, mas tem gimno e anjo. Podia colocar uma semente. A característica 3 só tem em anjo. Podíamos colocar fruto, flores verdadeiras. Tá? Então, por exemplo, em comum entre gimno e anjo tem o quê? Vasos condutores, semente. Em comum entre, por exemplo, briófita, pteridófita, gimno e anjo, nós vamos ter aqui, ó, podíamos colocar seres clorofilados. Tá? Então a gente analisa dessa maneira. Quem que é o mais aparentado? Quem diversificou por último? Gimno e anjo. São espécies chamadas espécies irmãs. Outra questão interessante, taxonomia. A taxonomia, hoje há uma proposta nova chamada Filocode, mas a gente usa ainda o mesmo, aquilo que Linneu colocou lá em 1735. Tá? A gente vai analisar aqui a taxonomia. Linneu acreditava só em 2 reinos, o animal e o vegetal. Ele não tinha mais conhecimento, não existia genética, evolução. Tá? Por isso que ele analisava com morfologia. E ele dizia que um reino, né, animal e vegetal, só tinha esses 2, e ele colocava categorias de classificação. São divididos em filo. Um filo tem várias classes, uma classe diversas ordens, uma ordem diversas famílias, uma família diversos gêneros, um gênero diversas espécies. Você observa que daqui para cá aumenta a especificidade. Tá? Só que daqui para cá a diversidade ela reduz. Então a diversidade é máxima aqui, ó, e aquela é mínima. A especificidade aquela é mínima e aquela é máxima. Tá? Então é importante nós ficarmos atentos em relação a isso. Vamos lá analisar uma outra questão que é fundamental, comparar o lamarckismo com o darwinismo. O que os dois têm em comum? Os dois falavam em uma espécie que tem que se adaptar ao ambiente. Lamarck falava de uma questão da lei do uso e desuso e falava da herança dos caracteres adquiridos. Darwin, falou em Darwin, sempre fala em seleção natural. Então, sempre quando falar em lamarckismo, em darwinismo, lembrem que
variabilidade passa por seleção natural, sobrevive o indivíduo que tem a melhor adaptação. Vamos lá. A fundamentação, o aumento da complexidade entre os seres. De Darwin, populações e alimentação não crescem na mesma proporção. Lembra da influência, né, que Darwin recebeu de Thomas Malthus, que dizia que a população cresce em PG, o alimento em PA? Isso é evidente em Darwin. Observações. Atrofia e hipertrofia. Lamarck falava, se não usar o rabo, ele perde. Se usar muita pata, ela cresce. Darwin, há variações entre organismos, tamanho, populacional, se mantém constante, mas a variação acontece, mas ele nunca soube explicar a variação. Os postulados. Uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Isso de Lamarck. Darwin, seleção natural. O grande mérito. Tá? Conclusões, caracteres respondem ao ambiente e mudanças são transmitidas. Darwin, ambiente determina os organismos aptos a sobreviverem, ou seja, seleciona. O papel do ambiente provoca as mudanças para Lamarck e para Darwin, identifica os organismos que possuem caracteres favoráveis, ou seja, é o agente selecionador. Vamos lá? O neodarwinismo. O neodarwinismo explica o que Darwin não explicou. Darwin, de onde que vem a variabilidade? Darwin não sabia. Tá? Posteriormente, surge a ideia de explicação, que a variabilidade surge por mutação e por recombinação, que passa por um processo de seleção natural, levando à adaptação. Ok? Vamos lá agora ver como é que pode cair isso. São características do tipo de reprodução representada na tira. O mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar. Formou 2 bactérias. Olha que lindo. Que cara chato. Vamos embora. Gente, se as bactérias estão se multiplicando aqui, isso aqui é uma reprodução assexuada. Não tem variabilidade. Esta é igual a essa. Se ela está falando que essa é chata, essa também é. Tá? Beleza? Então, na verdade, aqui nós temos um clone de bactérias. O que se observa ali? Simplicidade? Sim. Permuta de material? Não tem. Variabilidade? Não tem. Rapidez? Sim. Simplicidade? Sim. Semelhança genética? Sim. Variabilidade? Não tem. Mutação? Não tem. Evolução lenta? A gente não sabe. Gametogênese? Né? Não tem gametas e troca de material? Não tem. Complexidade? Não. Clonagem? Sim. Gemulação? Não tem gemulação. Partenogênese? Não tem. Partenogênese é o desenvolvimento do óvulo virgem sem ter sido fecundado. E gemulação é a formação de estruturas de resistência chamadas de gêmula. Portanto, a nossa alternativa é a alternativa letra B como resposta. Ok? Vamos lá para a próxima. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de, aqui faltou, de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente também faltou de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e lactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Este resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois. Então, olha só, que resíduo? Ele diz que nós vamos ter aqui, na extração do café, uma quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. Os resíduos podem ser usados como fertilizantes porque eles têm pectina, que é um polissacarídeo, é um carboidrato. Tá? Ele tem frutose, sacarose e lactose, carboidratos, né? Alcaloides, compostos aminados. Opa, tem nitrogênio, que não foram extraídos do processo. Então você vai ter aqui carbono, vai ter hidrogênio, vai ter nitrogênio, vai ter oxigênio, né? Esse resíduo contribui para a fertilidade, especialmente por causa do nitrogênio, tá? Possibilita a reciclagem do carbono e nitrogênio, promove o deslocamento de alumínio, que é tóxico, melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina, né? Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo, cairia. Apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais. Gente, você tem um monte de falácias aqui, né? Então, obviamente que nós vamos ter aqui um aumento da quantidade de derivados de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio no solo. Portanto, a alternativa letra A como a nossa resposta. Vamos lá, próxima. A eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos, das hemácias. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas em alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados.
Isso é doping, tá? No entanto, a administração da EPO, recombinante, no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Uma influência que este doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de. Gente, se aumenta o número de hemácias, aumenta a quantidade de transporte de O2. Então não tem nada a ver com lipídio, nada com ATP, nada com proteína, nada com vitaminas. Do oxigênio para o aumento, claro, da produção de energia, de ATP. Este é o objetivo. Portanto, alternativa letra A como resposta. Mais uma. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentemente avanços de nanotecnologia. Aí ele diz que esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem de hemodiálise para a sobrevivência. Tá? Então, o rim biônico, o que o rim faz? Ele retira o excesso de derivados de nitrogênio do nosso sangue, a ureia, no caso da espécie humana. O dispositivo criado promoverá diretamente a remoção da ureia? Exato. Excreção de lipídios, de síntese de vasopressina, transformação de amônia, fabricação de aldosterona? Não. Então, a retirada de derivados de proteína, da quebra de proteínas, que é o quê? Que é a ureia. Portanto, a nossa alternativa é a letra A como resposta. E assim nós finalizamos o nosso bate-papo. Um grande abraço a todos, bom Enem a todos e até o próximo.